Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos de volta ao canal do Surfista Cripto, o canal que vos traz as novidades sobre Bitcoin, criptomoedas e o ecossistema em geral. Hoje vamos discutir porque o Bitcoin no próximo ciclo pode atingir os 200 mil dólares. Exatamente, quem não quer o Bitcoin nos 200 mil dólares, vamos perceber exatamente que gatilhos podem levar o Bitcoin para esse valor estratosférico. À hora da gravação vemos o Bitcoin precificado a 27.960 dólares, com o Ethereum precificado a 1.882, com o Polygon na nona posição a 1.12 dólares. No índice do medo e da ganância mantemos em zona verde, no 63, e podemos ver que o Bitcoin está com dificuldade em superar aqui os 28.300 dólares. Vamos ver quando vamos quebrar esta resistência que está farta de ser testada, o que é um bom sinal. Meus caros, o Jamie Dimon, que é o CEO da JP Morgan, há 2 dias atrás veio a público dizer que a crise bancária, ou a crise no setor bancário nos Estados Unidos ainda não acabou e que ainda vai sofrer várias tormentas e que vamos ver repercussões durante bastante tempo desta tormenta que o sistema bancário está a passar. Quando esta tormenta começou com o Silicon Valley Bank, o Bitcoin ganhou impulsão e começou a subir no seu valor, e isto pode ser um indicador que esta crise está a começar e pode ser muito positivo para o valor do Bitcoin. Eu não sou muito fã do Jamie Dimon, ele inclusive já publicamente falou sobre o Bitcoin na CNBC e deu para entender que ele não percebia a tecnologia ou estava a espalhar FUD propositadamente para comprar mais baixo, porque sabemos que apesar do Jamie Dimon espalhar FUD sobre o Bitcoin, os gestores de fortunas da JP Morgan já aconselham aos seus clientes a terem uma percentagem de Bitcoin no seu portfólio. Não se percebe muito bem o que é que o Jamie Dimon quis fazer quando espalhou FUD na televisão sobre o Bitcoin, mas a verdade é que ele vem dizer que esta crise bancária ainda não acabou e que vai ter bastantes repercussões. E a verdade é que ontem mais um banco veio referir que as suas reservas caíram mais de 11%, o que realmente prova que a crise bancária ainda não acabou. Desta vez foi o Western Alliance Bancorp, mais um banco norte-americano, que vê as suas reservas caírem de 53 bilhões de dólares para 47 bilhões de dólares. Meus caros, isto é o pior que pode acontecer a qualquer banco, é a falta de liquidez. Sem liquidez não há dinheiro, não conseguem honrar com os seus depositantes, não conseguem fazer empréstimos, não conseguem gerar mais capital. Portanto, é o problema da sobrealavancagem ou da extrema alavancagem que os bancos têm e que demonstra realmente que este sistema bancário, em que o sistema financeiro global está assente, tem buracos e não funciona, porque se falha constantemente é um sistema falível, não é? E daí o Bitcoin ser uma alternativa tão robusta e cada vez mais gente o entende. Meus caros, olhem para este gráfico. Isto é o nível de liquidez ou o nível de depósitos dos bancos comerciais norte-americanos. E vejam como há um rápido declínio na liquidez ou nos depósitos que esses bancos têm. Portanto, desde 2009 nós não vemos, desde 2009, como sabem, foi a crise bancária, a crise do subprime, que não vemos valores tão baixos ou tão pouca liquidez nos bancos comerciais norte-americanos. Eu diria até que isto não é um rápido declínio, isto é um declínio alarmante e que todos temos que estar com muita atenção, porque isto pode se espalhar. Temos visto repercussões também na Europa, no Credit Suisse, já se espalhou também para a Alemanha, para o Deutsche Bank. Portanto, muita atenção a estes sinais, a estas bandeiras vermelhas, que poderemos estar prestes a ver uma tormenta catastrófica a chegar. E neste gráfico aqui, em sentido inverso, vemos os empréstimos que o Fed, ou o Banco Central norte-americano, tem feito na última semana. Não é suposto vermos uma ascensão ou uma subida parabólica como estas em menos de uma semana. Isto é quase $500 bilhão que foram emprestados em cerca de um mês ou em menos de um mês, em cerca de uma semana. E reparem, novamente não víamos empréstimos nesta altura desde a crise financeira de 2008, 2009. Portanto, enquanto o governo norte-americano diz para não se preocuparem com a crise bancária, os gráficos dizem outra coisa completamente contrária, ou nos estão a tirar areia para os olhos. E depois há a questão, não é? Tentam combater a inflação e continuam a injetar dinheiro na economia. Meus caros, a inflação existe porque existe muito dinheiro a circular. E se injetamos mais dinheiro no sistema bancário, vai ser complicadíssimo continuarmos a combater a inflação.
É um jogo de malabarismo que eu não sei como vai ser jogado pelos bancos centrais, mas estamos numa situação que não vemos há muitos anos e eu quero ver como é que ela vai se desenrolar. Uma coisa é certa, sempre que houve mais liquidez no mercado, ou sempre que foi injetado mais dinheiro no mercado, algum desse dinheiro vai parar ao Bitcoin, o que também é outro motivo que pode fazer o Bitcoin disparar para valores ainda não vistos. Mas queria deixar aqui esta nota da quantidade de bilhões de dólares que estão a ser emprestados aos bancos comerciais nos Estados Unidos para evitar uma corrida aos bancos catastrófica ou para garantir que esses bancos mantêm liquidez e conseguem honrar os levantamentos para com os seus depositantes. Outro fator muito bullish que pode estar a empurrar o Bitcoin para novas máximas é a entrada de Bitcoin em exchanges virou negativa. O que é que isto quer dizer? Neste momento sai mais Bitcoin das exchanges do que entra. Ou seja, há menos Bitcoin para comercialização, para trade. Podem ver aqui o gráfico de entrada e saída de Bitcoin e vemos que virou negativa. Portanto, um fator também muito auspicioso para os próximos tempos, para o futuro do preço do Bitcoin. E outro gráfico que eu vos trago é o Bitcoin ilíquido atinge quase 80%, ou seja, 78%. O que é o Bitcoin ilíquido? É o Bitcoin que não está em exchanges, que não está à venda, ou seja, que não está para comercialização. Ou seja, quase 80% de todo o Bitcoin disponível, das duas uma, ou é mantido por long-term holders que não o vendem e que o estão a guardar, ou é Bitcoin perdido do início da tecnologia, de chaves que se perderam, de carteiras perdidas que ninguém tem acesso. Isto é mais uma prova que o Bitcoin é um bem muito escasso e que cerca de 80% está armazenado ou a 7 chaves ou está perdido para sempre. Estes fatores que eu vos estou a trazer, entre muitos outros, podem levar o Bitcoin para uma pernada impulsiva em não muito tempo. E temos analistas a prever o Bitcoin em cerca de 180 mil dólares ou 200 mil dólares em 2025, após o próximo halving. Como sabemos, o halving é quando o protocolo do Bitcoin, é quando a tecnologia de 4 em 4 anos decide partir pela metade a recompensa dos mineradores, o que cria esta arquitetura de escassez na produção de Bitcoin e que faz dele desinflacionário, ao contrário do Ethereum, que já é deflacionário, ou seja, há menos produção de Ethereum todos os dias do que queima de Ethereum, ou seja, o Ethereum já é deflacionário, mas o Bitcoin é desinflacionário, cada vez há menos obtenção ou menos entrada de Bitcoin no mercado devido a este processo do halving. E é sabido que após estes ciclos do halving, o Bitcoin tem pernadas impulsivas parabólicas, foi assim nos últimos ciclos, e prevê-se que no próximo ciclo atinja mesmo os 200 mil dólares. Aliás, podemos ver aqui a curva de expansão logarítmica e a trajetória que o Bitcoin tem seguido, e se mantivermos a trajetória e os ciclos se repetirem, provavelmente quando atacarmos a banda superior será acima dos 100 mil dólares. Meus caros, um guru da análise técnica, que é o John Bollinger. John Bollinger foi o inventor das bandas de Bollinger, um indicador de análise técnica bastante usado por traders em todo o mundo. Diz que um squeeze está prestes a acontecer no Bitcoin. Portanto, um squeeze é quando os traders que estão com apostas alavancadas no mercado, seja em short, seja em long, são liquidados, e isso normalmente faz o preço ter movimentos verticais, sejam para cima, sejam para baixo. Portanto, o John Bollinger diz que estamos prestes a ver um squeeze, o que pode ser o prenúncio de uma grande correção ou de uma pernada impulsiva meteórica. Meus caros, além disto tudo que eu vos estou a mostrar sobre o Bitcoin e que pode impulsionar o Bitcoin para os 200 mil dólares, há muita gente que fala da falta de utilidade ou falta de utilização do Bitcoin. E a verdade é que começam a aparecer redes de segunda camada a trabalhar em cima do Bitcoin. Já temos o Stacks, por exemplo, que muita gente tem falado da rede Stacks ultimamente, e agora parece que sai aqui uma nova layer, a Mint Layer, que disponibiliza 4 milhões de dólares para desenvolvedores criarem aplicações em cima desta layer do Bitcoin. Isto poderá trazer o mundo do DeFi para o Bitcoin e das finanças descentralizadas, que teve o seu hype em 2021 e que impulsionou a força da rede Ethereum. E quando muita gente fala de a falta de utilização no dia-a-dia ou de casos de utilização da rede Bitcoin, que está ultrapassada e que é um dinossauro, pois bem, começamos a ver estas camadas 2 no Bitcoin a surgir, o que também poderá ser muito positivo para o futuro da rede. Meus caros, é por estes motivos todos que podemos estar prestes a ver o Bitcoin em novas máximas históricas.
Reparem, nós demorámos aqui desde junho de 2022 a março de 2023, portanto, muitos meses a conseguir quebrar aqui os 24.200, esta resistência dos 24.200 que testámos aqui, voltámos a testar aqui, testámos aqui e finalmente foi quebrada em março deste ano. A verdade é que andamos a testar frequentemente aqui a resistência dos 28.200, 28.300 e que se a conseguirmos quebrar, ou seja, reparem que também já foi aqui suporte, portanto é um nível que não vai ser fácil de ultrapassar, mas que assim que conseguirmos romper este nível, rapidamente o Bitcoin passará aqui para os 32 mil dólares. Portanto, poderemos ir diretos ou poderemos ter uma correção ainda para depois tentar romper e vir aqui para o novo patamar dos 32 mil dólares, que também foi resistência nesta altura, suporte nesta altura e foi um grande suporte aqui também, antes das últimas máximas históricas. Tal como os governos dizem para não nos preocuparmos com esta crise do setor bancário, eu acho que este meme ilustra completamente, ou seja, o setor bancário está a arder e os bancos centrais dizem que está tudo bem. Por isso, o Bitcoin é uma alternativa, o Bitcoin é um sistema que já provou que não é tão falível, ou que não é falível, com certeza não será perfeito, mas é muito mais robusto que o sistema financeiro e que o sistema bancário atual. Cada vez mais pessoas começam a perceber isso. Meus caros, aproveito para dizer, considerem deixar um like neste tipo de conteúdo, partilhem este tipo de conteúdo, que é essencialmente por esta adoção que eu estou cá regularmente. Por isso, vemo-nos no próximo episódio e fui!